Olá, sejam bem-vindos ao curso da Ampara de preparação para pretendentes à adoção, e este é o 5º módulo, é o módulo Vivenciando a Adoção, em que a nossa família relata um pouco da nossa experiência, dos nossos aprendizados e das nossas histórias sobre a nossa vivência sobre adoção. Então nós entramos no lugar 90 da fila e 6 meses depois a gente estava nos 60 e poucos, mais ou menos isso. Quando um belo dia minha esposa foi fazer uma aula e ela ficou sabendo dessas 2 crianças que estavam no lar e estavam prontas para serem adotadas. E aí a gente ligou no lar e conversou com a psicóloga e ela foi muito sensível nessa conversa, e aí a gente marcou de ir conhecê-los. Mas curioso que no final da conversa ela disse assim, não, eles são muito inteligentes, muito bonitos, muito alegres. E na hora que eu estava desligando o telefone, ela disse assim, tem um que tem um probleminha no ouvido, e desligou o telefone. Eu fiquei pensando, nossa, o que será esse probleminha, né? Deve ser um piercing, qualquer coisa assim, né? Mas na verdade ela foi muito sensível, porque ela poderia, se ela dissesse toda a verdade, ela poderia porventura, espantar os novos pais pretendentes e porventura poderia evitar essa adoção, né? No fundo ela foi muito sensível, porque ela não quis dar uma informação a mais que pudesse causar algum tipo de bloqueio nesse processo de adoção. E assim foi. A gente foi a primeira vez no lar, na hora marcada, a gente já estava na salinha cheia de brinquedos e eles entraram. E foi muito emocionante, assim, porque foi a primeira vez que a gente viu eles, mas não teve essa história romântica de paixão à primeira vista. No primeiro momento nós ficamos sentados numa cadeira e eles passaram direto para os brinquedos, nem olharam para a gente. De repente um deles veio se aproximando, veio conversando, veio procurando saber o que era aquilo, né, e veio pedindo para desenhar junto. O outro ficou nos brinquedos, nem olhou para a gente. E a gente foi buscando uma interação e ficamos ali 1 hora. E saímos felizes, né? Tinha sido um primeiro encontro, mas sem uma decisão tomada, sem nada disso, porque esse é um processo que vai sendo construído, pelo menos na nossa experiência. E aí nós marcamos mais 3 visitas dessas, 1 hora a cada semana, nessa salinha, e a gente foi fazendo essa aproximação. Até que depois desse primeiro mês, dessas visitas, a gente resolveu pedir para levá-los para casa aos finais de semana. E foi muito importante isso. Veja bem, no começo do curso da Ampara, eu estava super ansioso, querendo assim, não, quero terminar isso logo, que venham logo as crianças, já estamos prontos. E, de certa forma, foi muita ansiedade e também ingenuidade, né? Porque pronto para ser pai e mãe a gente nunca está. A gente se prepara o máximo possível, mas como o desafio é tão grande, a gente tem que ter uma abertura grande para errar bastante e para seguir aprendendo. Aliás, isso foi bem interessante, assim, esse tipo de aprendizado na minha vida. Quando eu era adolescente, eu descobri que de vez em quando eu errava. Quando eu fui para a universidade, eu descobri que eu errava todo mês. Quando eu comecei a trabalhar, eu descobri que eu errava toda semana. E quando eu me tornei pai, eu descobri que eu errava todo dia. Então é um super desafio que a gente tem que ir aprendendo com os erros. E é claro, se esforçando para acertar mais do que errar. Esses primeiros finais de semana foram muito importantes também para eles conhecerem a nossa casa, para a gente ir se aproximando deles, e foi muito interessante. No primeiro dia estava tendo uma reforma aqui em casa, era um sábado de manhã, minha esposa tinha ido trabalhar e eles chegaram. Eu falei, não, tranquilo, vai ser uma manhã de boa, nós vamos ficar brincando aqui fora. E eles entraram, já começaram a pegar as coisas todas e derrubar os livros da estante e jogar detergente no chão e enforcar o gato, e aquela confusão, e pedreiro tirando telhado. E eu, sem conseguir lidar com aquela situação, fiquei desesperado, já liguei para minha esposa, pelo amor de Deus, volta, aquela confusão. E eu fui cercando eles assim, fui arrebanhando eles para o lado do quarto, com muito custo consegui colocá-los dentro de um quarto, fechei a porta, falei, aqui a gente vai brincar à vontade. Eles começaram a subir no armário, jogar as coisas, aquela confusão.
Isso por quê? Porque eles não estavam acostumados a sair do lar, não estavam acostumados com liberdade, não estavam nem compreendendo bem o que estava acontecendo. Se eles estavam só passeando, não estavam compreendendo bem o processo de adoção. Eles tinham 5 para 6 anos. Então isso não estava claro na cabecinha deles. Então foi uma aventura e tanto esses primeiros finais de semana. Eu me lembro que no primeiro e no segundo, a cuidadora do lar falou, não, pode trazê-los até por volta das 8 ou 9 horas do domingo à noite. Deu 4, 5 horas da tarde, a gente já estava exausto, porque eles não dormiam, ficavam muito acelerados. Eu acho que na compreensão deles é assim, vamos viver tudo que for possível nessas horinhas, para depois a gente voltar para o lar. E assim foi, a gente foi tentando criar limites, criar regras, eventuais castigos, né, aquela famosa sentada para reflexão, e assim a gente foi se virando nessas primeiras semanas, mas era um caos. Uma coisa também que eu gosto muito de frisar, para que a gente desmistifique essa coisa de que toda criança, quando ela chega, ela vai estar super agradecida, né, porque você está dando uma casa para ela, você está sendo generoso. Eu acho que a gente tem que olhar para essa criança, para essa construção de amor de filho e mãe, mas sabendo que ele tem sua história, você tem sua história, né? E a vivência que ele traz tem que ser respeitada. A gente passava de segunda a sexta planejando estratégias para recebê-los ao final de semana. Até que chegou um momento, depois do segundo ou terceiro mês dessas visitas de final de semana, que a gente percebeu que estava ficando muito doloroso levá-los domingo à noite. E eles começaram a ficar muito tristes, a chorar. Quando eles tinham que vestir a roupinha do lar, tomar banho para ir, eles começavam a ficar chorosos e muito tristes. E a imagem da gente deixando eles no lar e eles caminhando por aqueles corredores escuros, com a grade fechando assim, e eles tristões, aquilo foi cortando o coração. E aí sim estava feita a nossa decisão. Nós avisamos ao promotor, ao juiz, que a gente realmente queria partir para adoção provisória. E aí, alguns dias depois, eles foram liberados e vieram para nossa casa como guarda provisória. É importante dizer que, para nossa experiência, foi muito difícil ter que, possivelmente, fazer uma escolha de um filho, de ficar na fila. E por isso que no meio do caminho, do curso, a gente abriu o perfil para que a gente tivesse uma abertura total ao que viesse, ao que o universo mandasse ou ao que Deus mandasse, para que a gente vivesse uma experiência de abertura. A gente já fazia isso com pizza. Às vezes a gente ia na pizzaria, pegava o cardápio, fechava o olho, apontava o dedo e a pizza que viesse era aquela. É engraçado que uma vez nós pedimos uma pizza que era de zucchini. Aí nós pensamos, nossa, uma super pizza italiana, toda chique, né? Quando chegou era uma pizza de abobrinha. Mas essas experiências na vida, elas são importantes porque elas te abrem ao novo. E é mais fácil a gente se adaptar e gostar daquela nova realidade. E a gente buscou fazer isso com a adoção. Uma abertura completa de perfil e dos nossos corações para o que viesse. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é que da importância da preparação da família, de como que essas crianças têm que ser acolhidas pelos avós, pelos primos, né? Para que eles sintam que estão sendo bem recebidos naquele ambiente, né? Para que eles se sintam mais segurança, possam sentir pertencimento. E a família nesse momento ela é muito importante para que se reforce esse pertencimento.